Então, boas-vindas oficiais, pessoal todo, Lari e Brandon. Vou fazer uma rápida apresentação de vocês, tá? E aí depois eu já passo a palavra e vocês conduzem a tudo. Combinado? Vamos ver se chegou aí para vocês. Chegou. Muito bem. Então, o nosso assunto de hoje é extremamente pertinente, né? BIM amplificado, Project Model Canvas em ação, né? Que é a necessidade básica de planejar o BIM. Infelizmente, essa é uma aula que todo mundo pula, não sei por quê. E isso acaba acarretando uma série de problemas, né? E a gente está tendo agora a oportunidade de receber essas orientações e melhorar o nosso processo, espero em Deus, né? Muito bem. Então, eu vou apresentar aqui a Lari Quadros, que é conhecida de vocês, já não é de hoje, apesar de ser uma jovem, né? A Lari é cofundadora da Constru Expert, eles vão falar sobre isso também, é consultora BIM e de transformação digital. É mestranda no programa de pós-graduação em Engenharia Civil na Universidade Federal de Santa Maria. É criadora do projeto BIM no Ensino, que visa a adoção do BIM no curso de graduação em Engenharia Civil, na mesma universidade, a Universidade Federal de Santa Maria. E é líder associada da rede de células BIM. Ela foi gestora acadêmica da BIM Expert, certamente da onde todo mundo conhece a Lari, né? E também foi sócia da Atria Arquitetura e Engenharia, onde atuou com projetos de instalações em BIM e gerenciamento de obras residenciais e comerciais. Na sequência, eu vou apresentar o Brandon, tá? Que eu conheci recentemente, mas já o conhecia de nome, né? E o Brandon, ele é cofundador da Constru Expert. Ele é engenheiro civil com especialização em Building Information Modeling, BIM, e gestão de negócios através da análise comportamental. E aí está um ponto muito interessante. Ele tem a sua jornada profissional marcada pela paixão em integrar tecnologia e desenvolvimento humano para impulsionar a transformação digital no setor da arquitetura, engenharia e construção. Ao longo dos anos, adquiriu ampla experiência na formação de especialistas capacitados a liderar a implementação eficaz de processos e tecnologias inovadoras, com foco no progresso humano e organizacional. Então, passo a palavra para a Lari e para o Brandon, não sei muito bem em que ordem, fiquem à vontade. E agradeço imensamente vocês terem aceitado o convite, fico muito contente, muito honrada em receber vocês. Primeiro, para vocês dividirem também com esse pessoal aqui é, quem, quem é a Constru Experts, né? Que eu acho que é uma empresa que as pessoas precisam conhecer a cada dia, né? Vocês falassem um pouquinho de como é que surgiu essa ideia, porque a história é muito boa, eu tenho o privilégio de conhecê-la desde lá do comecinho quase, né? Então isso também é uma coisa que me alegra e me honra muito, né? E depois aprender esse processo aí de planejamento, de gestão, que é tão necessário para nossa atividade dentro do BIM. Então, eu vou passar o poder, passo o poder para quem primeiro? Para a Lari ou para o Brandon? Posso começar contando nossa história? Tá, então eu vou passar para você aqui, vou passar você como anfitriã e prontinho, você está com o poder. Muito obrigada, professora Rosângela. É um imenso prazer ter recebido esse convite e a gente ficou extremamente felizes com esse convite, porque a senhora é uma referência para a gente e é uma pessoa que fez parte do nosso início, né? Então, compartilhando aqui com todo mundo que está aqui nos acompanhando,
no ano passado, eu tinha essa empresa de arquitetura e engenharia, e eu resolvi fechar a empresa, e eu estava lá nos eventos procurando novas oportunidades, né? Tinha esse histórico lá da Bean Experts, que é uma empresa que eu tenho muito, muito orgulho, assim, de ter feito parte, de ter sido gestora acadêmica, de toda a transformação que eu vi dos alunos. E aí, lá nos eventos, eu comecei a sentir que as pessoas estavam sentindo falta e que a gente precisava voltar com esse trabalho. Mas eu ainda não sabia muito bem como. Eu estava, assim, buscando a melhor maneira de fazer isso acontecer, ainda sozinha, né? Ainda pensando como que eu daria conta, ou melhor, pensando quem eu vou chamar para me ajudar com isso. E aí, eu fui convidada para fazer a palestra no Arena Talks, lá no Aera BIM, na Sinaenco, né? Então, 22 de novembro do ano passado é uma data muito especial para mim. E aí eu tinha que convidar alguém para entrevistar. E eu pensei em duas pessoas muito especiais, né, que tinham passado pela minha trajetória. Então eu acabei convidando a Késia e o Breno para estar lá falando comigo. E aí, quando a gente começou a falar sobre implementação BIM, as dificuldades, como que a gente estava tratando, né? Cada um na sua área, então a Késia trazendo ali o setor público, o Breno trazendo as empresas, eu vindo com todo esse meu histórico ali dentro da universidade com a implementação, a gente encontrou algo em comum ali, que era as pessoas, né? As dificuldades que as pessoas tinham no processo de implementação BIM. E o Brandon, ele veio trazendo uma abordagem, assim, totalmente diferente do que a gente via as pessoas falando. Então, ele estava ali trazendo como que ele estava trabalhando mais de RH do que de engenheiro civil dentro da empresa onde ele estava atuando, trazendo esse olhar de cuidar das pessoas, né, de cuidar para que elas se sintam confortáveis em passar pelas mudanças do processo que o BIM traz. E isso chamou muito a atenção de todo mundo que estava lá, inclusive da professora Rosângela. E daí ela, inclusive, olhou para o Breno e disse: Menino, onde é que você estava que eu não te conhecia? E aí foi um momento muito marcante, né? A gente até lembra com muito carinho desse momento. E aí ela nos disse: ah, vocês precisam trazer essa metodologia, isso precisa, não pode ficar na caixinha, né? Isso precisa reverberar, sair para fora. E aí foi naquele momento ali, foi a primeira vez que eu e o Brando a gente se viu presencialmente, então a gente só se conhecia no digital, né? E aí aquele momento para mim foi muito importante, porque foi quando eu senti que ele era a pessoa certa que eu estava buscando para fazer parte disso junto comigo, né? Então, a partir dessa conversa ali, eu chamei ele depois, eu disse, Breno, eu tô aqui com um projeto, não sei como que vai ser, mas eu tô sentindo que eu quero fazer algo de diferente. E eu vi que tu é essa pessoa diferente que vai estar do meu lado e que vai conseguir me ajudar. E a partir dali a gente se reencontrou no outro dia, depois do evento, né, na casa do Breno. Então, comendo uma pizza, tomando um café, e a gente ficou até altas horas lá conversando, e foi quando surgiu, então, a Constru Experts, né? A gente conversou muito com o Arthur, inclusive, porque a gente tinha muito carinho pela Bean Experts, e a gente estava muito triste de ver que isso não ia ter mais, mas ele disse que ele realmente está em outro momento na vida dele, que ele não ia conseguir reabrir, né, a Bean Experts, mas que ele nos dava todo apoio para a gente seguir em frente na nossa jornada com a nossa empresa e levando todo esse legado, né, dos alunos, da transformação que a Bean Experts fazia. Então, a gente nasce enquanto Constru Experts com esse propósito de olhar para as pessoas, de trazer a transformação e de juntar a expertise ali, né, do Brandon, a minha, as nossas experiências, para fazer algo novo, algo diferente e encontrar soluções diferentes para os velhos problemas. Eu acho que essa é a nossa grande missão. A gente vem olhar para os problemas do BIM, da construção civil, das empresas e tentar buscar ferramentas que nem são de BIM. Então, a gente olha para as pessoas, para os negócios, para gestão de projetos. Então, como a gente vai trazer ferramentas de outras áreas para agregar tudo isso e fazer esse processo diferente para a gente conseguir ultrapassar as barreiras.
E foi mais ou menos assim que surgiu. Agora eu passo a palavra para o Breno para ele continuar aí mais ou menos a nossa conversa. Vamos lá, pessoal, boa noite a todos. Professora Rosângela, Boa muito noite. obrigado por esse momento de estar aqui também conversando. Estou vendo que tem bastante pessoas aqui que conheço também, já figurinhas carimbadas. E obrigado por mais uma vez estar podendo compartilhar esse trabalho. Então, desse contexto que a Lari trouxe, né, praticamente eu trabalhei sempre dentro da mesma instituição, que foi o Senai, e lá a gente teve muitas iniciativas tecnológicas. Então, toda a base de pesquisa de BIM, a base técnica, né, de escrever um BEP, escrever um BIP, mapear processo, que veio lá do Reino Unido, eu tive essa imersão dentro do Senai. Sou muito grato por tudo que eu aprendi ali desde 2015, 2016. Só que era muito engraçado, porque o que acontecia? O Senai, outra grande referência de implementação de Lean Manufacturing, né? Então, fazer a otimização do desperdício e tudo mais, eles queriam meio que trazer os mesmos moldes de assessoria de uma implementação de Lean Manufacturing, né? Que tem que medir, tem que falar, aumentou a produtividade em 14,75, e eles queriam trazer isso, né? Quanto que o BIM vai melhorar? Me fala qual é o percentual. E quando fala percentual, como que acha esse indicador e não é possível? E eu fui tentando isso lá em Campinas, né? Quando eu ainda morava lá. E foi muito engraçado, porque as primeiras empresas que eu consegui conversar, até a Isabela Galante está aqui, ela vai lembrar que ela foi uma das prospectas que eu tentei, né? E não fechei, pelo jeito eu não soube vender o trabalho, né? Brincadeira, né, Isabela? Mas conforme eu fui tentando fazer essas vendas de assessoria, era muito comum eu perguntar para os arquitetos, engenheiros, né? E como que é o seu modelo de negócio? O que que você entrega para o seu cliente? Eu entrego os desenhos. Não, mas não é só o desenho. Qual que é o seu diferencial? Quando contrata a Lari e não contrata o Brendo, qual que é o diferencial da Lari? Deles, não sei, vão me indicando, vão isso. Daí eu falei, eita, não tem como eu justificar o uso de uma tecnologia se ele não sabe o valor que ele entrega para o cliente dele. Então eu vou ter que ajudar ele a enxergar o cliente, o valor que ele entrega para o cliente dele, para daí ele enxergar o valor do que eu vou entregar para ele. E eu comecei a estudar um pouco sobre gestão de negócios, né? Lá vai eu aprender um pouquinho sobre a administração de empresa mesmo. A partir daí, começou a rodar alguma coisa, mas mesmo assim bloqueava. Porque quando começava a ajudar eles a entender qual que era a proposta de valor, a gente tinha que entender muito bem como que era a prática deles. Qual etapa era após cada etapa, o porquê de cada etapa e por que não tinha padrão, e a gente começou a navegar no universo de processos. E quando eu falo de processos, eles não sabiam qual que era o processo, não tinha planejamento. Daí lá vai eu parar de estudar negócio e começar a estudar processos, né? Daí essa parte me ajudou muito, né? A experiência do Lean Manufacturing dentro do Senai, porque processos na veia, né? Desenhar etapa por etapa, tempo por tempo. Então foi muito legal. Só que, o que que acontece? Diferente de uma manufatura, de uma indústria, que o conceito de produtividade já está intrínseca na cultura, né? Porque para eles poderem fornecer uma peça para uma Ford, para uma Fiat, por aí vai, eles têm que passar por toda uma qualificação de cadeia de fornecedores. Então, falar que tinha que mudar processos, eles entendiam para eles poderem continuar qualificados dentro dessa cadeia. E fala de mudar processo dentro da construção civil, né? Daí a gente sempre brinca, né? O mesmo processo construtivo que a gente usa hoje era o mesmo que se fazia na época dos castelos, né? Então, não só do processo construtivo, mas o processo de executar as coisas, né? E eu comecei a. E foi quando eu entrei na BIM Experts, né, para ser mentorado lá pelo Arthur.
E eu falei, como que agora eu ajudo a mudar o pensamento da pessoa, porque agora eu tenho que mudar a pessoa, para ela mudar o processo, para ela gerar valor para o negócio, para daí justificar o BIM. Olha a jornada que vai virando, né? E daí eu comecei a estudar sobre pessoas, né? Análise comportamental, comecei a fazer toda a minha jornada de autoconhecimento, fazer os testes, comportamento, terapia, coach, tudo, porque não tem como você avaliar comportamento de outras pessoas se você não conhecer a si próprio. Então, começa por aí, né? E a partir daí foi o meu destaque. Fui para Ribeirão Preto, trabalhei no Senai de lá, prospectei esse método para lá, depois assumi a supervisão do Instituto do Tatuapé. A professora Rosângela esteve visitando esses dias lá, né? Quando eu cheguei, aquilo era tudo mato, aquele, né? Aí, cheguei ali, era uma equipe pequena, viramos mais de 20 especialistas, foi muito legal, foi minha primeira oportunidade como gestor de uma equipe de transformação. Então, também um efeito cadeia gigantesco, porque eu tinha que formar pessoas que ia transformar pessoas para transformar negócios. Um grande laboratório da minha vida que eu tive ali, né? Porém, burocracia, instituição grande, processos regrados, tem que ser assim, tem que ter número, tem que ser indicador quantitativo, e o BIM não é sobre isso, é muito maior. Acabou tendo o meu desligamento e fui trabalhar com o Arthur, né? Como eu fui mentorado dele, ele fez o convite, trabalhei um pouquinho com ele lá remotamente com essa empresa da Austrália, e depois uma construtora fez o convite exatamente com esse teor de cuidar das pessoas para a gente formar uma base de cultura de pertencimento e integração para daí o ano que vem a gente começar a implementação BIM. Então já fazem ali 6, 7 meses que eu estou com eles, que é o trabalho fixo que eu tenho de manhã, eu venho ajudando as pessoas, mapeando, fazendo a pulverização planejada, para daí todo mundo falar assim, caraca, faz sentido o que você está falando. E daí o ano que vem, quando eu falar BIM, eles vão falar assim, não, você devia ter falado isso logo quando você chegou. Mas é porque a mentalidade deles já vai estar aberta para receber essa informação. Daí lá na equipe tem a psicóloga, tem o pessoal do departamento pessoal, porque eu vou usando, né, das regras administrativas dentro desses departamentos para poder fazer sentido. Só que sabe quando fica aquela coisa assim, você fala assim, é um potencial muito grande de poder tocar mais pessoas e fazer essa diferença, parar de falar BIM de forma tão complexa, sabe? De ter que ficar fazendo BEP, fazendo BIP. Não, vamos colocar as pessoas para entender. A gente tem que valorizar as pessoas, né? E veio a Sinaenco. E daí é a história que a Lari já trouxe para vocês. Quando eu joguei esse assunto lá, a professora Rosângela falou onde você estava escondido. Eu falei assim: bom, mais uma confirmação aqui do universo, isso daí tem que ser pulverizado, né? E nasceu a Constru Experts. Já nasceu, já tem cliente, já está rodando de uma forma tão rápida, mas a gente vê que é reflexo do resultado de todos esses anos de experimentos e laboratórios que eu tive a oportunidade, a Lari teve a oportunidade. Por isso que a gente está aqui hoje, tomando um pouquinho do tempo aqui para contar toda a história, mas para trazer um embasamento do que por que a gente vai falar do Project Model Canvas, né? Então não é só trazer mais uma ferramenta, não é só querer divergir do que grandes nomes de BIM já estão fazendo. O que a gente está falando é de trazer novos caminhos que considera o fator humano para potencializar, certo? Daí agora já entrando na temática, a Lari vai fazer a introdução do assunto, daí depois volta para mim, né, Lari? Isso aí. Será que eu consigo compartilhar minha tela aqui? Acho que sim. Sim, você está com o poder ainda. Estou Maravilha. com poder. Estão vendo a minha tela, né? Sim, sim. Bom, então, para a gente falar um pouco, um contexto anterior, né, ao Project Model Canvas, como que a gente chegou nisso.
A gente viu que a base do BIM são as pessoas, né? Então, sem as pessoas, a gente não vai ter sucesso, a gente não vai conseguir entrar nas empresas. E nessa nossa jornada já pós-Constru Experts, eu e o Breno, a gente começou a conversar muito sobre quais eram as principais barreiras que a gente encontrava ali nas pessoas. Ah, antes disso, Brandon, tu consegue compartilhar o nosso questionário? Consegue, deixa eu procurar aqui. Consigo. Mas aqui, ó, eu vou colocar aqui no chat para vocês, é um link, só que para visualizar ele em tempo real vai ser legal eu compartilhar a tela também. Então, peraí, deixa eu passar o poder para você. Tá. Aqui. Ué. Cadê o Brandon? Já entre no link e faça um login aí para a gente poder. Eu acho que você que tem que trocar, Lari, você que Ah, passou, eu eu? acho, por favor, veja se dá certo aqui. Aí acho que você tem que parar de compartilhar a tua tela. Eu parei. Parou, né? Não, já parou aqui. Pronto. Eu acho que tenta agora, Brandon. Eu acho que agora vai. Aí, vou Vai? conseguir aqui Pronto. compartilhar uma janela. É, Vocês vão estar visualizando uma tela que tem um QR Code, certo? Isso. Já aparece aí para vocês. Tanto o link que está aqui no chat, como o QR Code vai levar para o questionário. Porque o que que acontece? A gente colocou são só 3 perguntas estratégicas que elas vão ser distribuídas durante o nosso bate-papo, para a gente poder conduzir a construção respeitando o entendimento de vocês. Porque só faz sentido falar de inovação se eu considerar as pessoas. Então eu preciso ouvir vocês para eu poder respeitar a estratégia aqui da palestra. Então, vocês vão ver agora uma pergunta. Quais são as principais dificuldades que vocês enxergam para a adoção do BIM? Daí vocês vão escrevendo e vão enviando, conseguem enviar até 3 respostas. Lá pelo QR Code ou aqui no chat? Tanto pelo link do chat quanto pelo QR Code. Tá. Daí, ó, em tempo real, vocês já vão vendo que as pessoas estão escrevendo e ele vai ter uma nuvem de palavras. Então, por enquanto, tá lá, mudança de cultura, comunicação. Vamos lá. É bom vocês interagirem. A gente está com quantas pessoas aqui? 23. Por enquanto, só 2 pessoas responderam. Resistência, entendimento. Legal. Chique demais, né? Olha só. Sim, equipe capacitada. Tem limite de Cultura. digitação e eu brigando. Tem que ser sucinto. Investimento, comunicação, resistência. Legal. Então a gente vê que as palavras que ficaram com maior destaque aqui é resistência, comunicação e investimento. A gente vai trabalhar com essas 3 palavras aqui no nosso discurso, para a gente poder ir trazendo insights de como que a gente pode ter clareza e ter ferramentas para lidar com essas 3 maiores palavras: resistência, investimento e comunicação. E olha que legal, que a gente consegue ver nas outras palavras várias palavras que englobam as pessoas. Então, a equipe não capacitada, as pessoas, colaboração, preguiça, acredito que também é relacionada às pessoas. Então, mudança de cultura. Então, a gente tem muitas barreiras aí que estão conectadas com as pessoas, né? Muito legal.
Agora você Perfeito. consegue compartilhar depois o Miro com a gente, por favor? Você quer ver o Miro? Vamos lá. Só vamos para a sua parte. A gente deixou dentro do Miro para já provocar vocês usarem essas ferramentas de colaboração. Como a gente viu lá, comunicação, resistência e esqueci a última. Investimento. Investimento, né? Bom, Uhum. investimento é algo que a gente consegue ver, inclusive, em pesquisas que saíram recentemente, que é algo que está relacionado aos softwares e tudo mais. Mas a gente poderia estar falando, talvez, também aqui do investimento das pessoas, né? Como investir nas pessoas. Mas eu e o Breno, a gente veio conversando sobre essas maiores dificuldades, até a gente quis usar essa metodologia para a gente também ver entre mais pessoas, né, o que cada um traz. E a gente mapeou 5 grandes dificuldades que as pessoas normalmente têm quando a gente fala de implementação BIM. Quem estava lá no evento da Kézia, na jornada Implementa BIM, já teve um spoiler do que são essas dificuldades. Mas a gente vai estar falando aqui de 5 grandes barreiras que a gente encontra nas pessoas. Então a gente começa ali com resistência, que foi inclusive uma das palavras que apareceram, né? Então muitas pessoas têm resistência em realmente fazer essa mudança, fazer a adoção de BIM, não querem sair da sua zona de conforto. Então a gente precisa dar uma amolecida ali nessas pessoas, mostrar como que a gente pode fazer diferente. Algumas pessoas têm medo, então elas se sentem inseguras, elas têm medo de fazer essa transição, não sabem se elas vão estar sozinhas, será que vai dar certo, será que não vai dar? Ou às vezes é uma insegurança de achar que está sozinho, né? De não saber se vai ter alguém para ajudar ele, para apoiar, e se der errado, né? A quem que eu vou recorrer? Então, esse medo e essa insegurança. Algumas pessoas a gente encontra desmotivação, eu acho que está muito ligado com aquela preguiça que eu li lá, né? Então, por que essas pessoas se tornam desmotivadas? Muitas vezes elas não têm uma motivação interna, uma motivação intrínseca delas, né? Então acaba que a gente tenta trazer uma motivação externa de tipo o chefe mandou, mas a gente consegue ver que normalmente isso não é a maneira mais adequada, porque a gente precisa encontrar as motivações internas de cada um para que essa motivação interna, junto com a motivação externa, elas façam sentido e daí sim a gente consiga realmente motivar essa pessoa a fazer a mudança. Então, as pessoas às vezes não enxergam o benefício que o BIM vai trazer para elas. Então, para que eu vou mudar? É melhor eu ficar aqui no meu cantinho, ninguém está me vendo, não vou fazer nada de errado. Então, elas podem acabar se desmotivando por isso. E algumas pessoas, elas, além dessas barreiras intrínsecas pessoais, elas podem ter problemas que nem estão ligados ao trabalho propriamente dito, né? Então, às vezes, as pessoas vão trazer problemas pessoais da vida delas e elas vão acabar reverberando isso dentro do trabalho, diminuindo a sua produtividade, diminuindo a eficiência, e é algo que a gente também precisa lidar. Então, como que a gente vai lidar com essas pessoas para acolher elas e para que elas se sintam bem nesse ambiente de trabalho e consigam, mesmo estando passando por esses problemas pessoais, conseguir minimamente ali se adequar à empresa e conseguir desenvolver o trabalho dela de maneira eficiente. Então, a partir disso, a gente listou como que nós iríamos fazer para superar essas barreiras a partir do nosso jeitinho, né? Um jeitinho de ser Constru Experts. Então, contra a desmotivação, a gente tenta trazer a alegria. Aqui na alegria é muito sobre a leveza, sobre a diversão. Então, como a gente vai trazer esse processo mais leve, sem que seja uma obrigação, mas que a gente possa trazer a descontração com jogos, com essas nuvens de palavras, fazendo as pessoas participarem, para que elas sintam que isso não é algo difícil, rígido e que tem que ser exatamente daquele jeito, para que elas tenham essa leveza no processo.
Contra a insegurança, a gente tenta despertar confiança nas pessoas, né? Então, a confiança de que nós estamos ali para dar esse suporte, de que a gente vai estar junto com eles, de que eles podem se sentir confiantes de que os resultados que eles estão buscando vão ser atendidos. Contra o medo, a gente tenta despertar a coragem pessoal de cada um. Então, a coragem de mudar, a coragem de ser diferente, a coragem de que, após a gente transpor as primeiras barreiras da implementação BIM, as primeiras dificuldades, de que isso vai melhorar a vida dela, de que ela vai ter benefícios, de que ela vai ter ganhos, que vai melhorar a produtividade, que ela vai ter menos retrabalho. Então, a gente traz essa coragem olhando para os próprios desafios que as pessoas nos trazem dentro da implementação. Então, por exemplo, dentro de uma implementação BIM, onde a gente está, quando a gente fez esse mapeamento das dificuldades, um das principais dificuldades que eles queriam era o tempo, tinha muito retrabalho. Então, a gente traz essa confiança para eles, essa coragem de que após a gente conseguir organizar o processo em BIM, eles vão diminuir o retrabalho, vão ter uma organização melhor e que uma comunicação mais eficiente, e isso vai trazer os benefícios que eles realmente estão esperando. E então, isso a partir de uma implementação BIM estruturada, né? Com essa ajuda nossa ali, como consultores, como assessores externos dentro dessa empresa. Contra a resistência, a gente tenta trazer a abertura. Então, o Brandon também falou um pouco dessa abertura que ele está fazendo na cabeça das pessoas, né, dentro do setor de RH. Então, como que a gente vai, né, até ter uma porta entreaberta ali, porque muitas vezes a gente não vai conseguir abrir por inteiro essa porta. Mas às vezes é um pouquinho assim que a gente deixa essa luzinha entrar para essa pessoa que está com essa resistência, e isso já vai fazer com que ela enxergue alguns benefícios e ela se torne um pouco mais aberta a receber o que a gente está mostrando para ela. E contra os problemas pessoais, a gente sentiu que é muito importante a gente desenvolver na equipe, tanto na equipe como um todo dentro de uma empresa, como na equipe normalmente do GTBIM ou aquele grupo inicial que vai fazer o projeto piloto, que essa equipe eles sintam esse pertencimento. Então, que eles sintam que, independente do cargo, da função que eles desempenham normalmente dentro da empresa, que ali naquele grupo todos eles pertencem de maneira igual. Então, todos têm a mesma voz, todos se apoiam mutuamente e que, mesmo que eles tenham esses problemas externos, pessoais na vida deles, que ali dentro da equipe eles vão ter essas pessoas que vão estar dando esse suporte para eles. Então, esses pequenos grupos, né, a partir do pertencimento, a partir do encorajar eles, trazer essa confiança de que todos eles são iguais e tem essa abertura para falar. Então, a gente não quer que alguém que tenha um nível mais inferior, digamos assim, numa hierarquia estabelecida da empresa, ache que ele não pode dar a ideia dele, que ele não pode dizer como que ele acha que essa implementação BIM vai ser. Porque a gente precisa ouvir a ideia de todas as pessoas naquela hierarquia, né? Dentro da empresa. Porque cada um vai ter a sua criatividade, cada um vai ter o seu olhar, a sua visão e vai contribuir para isso. E para a gente conseguir atingir, né, todos esses nossos essas maneiras novas, né, de abraçar as pessoas, a gente acaba trazendo essas ferramentas externas, que nem a gente já veio falando, e uma das ferramentas que a gente começou a utilizar e que tem feito muito sucesso, que tem dado muito certo, é justamente o Project Model Canvas. Então, o Project Model Canvas, ele basicamente é esse mapa, né? Então a gente vai ter um quadro aí gigante onde a gente vai estruturar todo o nosso processo BIM, todo o processo de planejamento, né, de um projeto através desse quadro. Então ele é um quadro que ele vai encorajar as pessoas a todo mundo participar para dar a sua opinião. Ele é um quadro que todo mundo vai enxergar as decisões que estão sendo tomadas. Então a decisão não está mais numa única pessoa, mas sim tá todo mundo ali naquele grupo participando. Ele traz essa descontração, então a gente gosta de trabalhar com post-its
onde cada um vai escrevendo a sua visão ali, depois a gente lê, troca, junta. Então, traz essa integração também entre a equipe e essa leveza para que esse processo não seja tão rígido, do tipo, ai, agora eu preciso desenhar o meu BEP. Meu Deus, por onde que eu começo? Então, a gente trouxe essa ferramenta e ela tem dado muito certo. E é justamente por isso que a gente resolveu fazer essa 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 entrevista de hoje, né? E abrir para vocês justamente essa ferramenta que em algumas palestras mais curtas a gente não consegue abrir, mas a gente viu essa oportunidade de mostrar ela para vocês. Agora eu passo para o Breno para ele introduzir aí o nosso Project Model Canvas. Você precisa do poder? Até antes disso, pessoal, acabei de, naquele mesmo QR Boa. Code, no mesmo link, vocês vão ver que tem uma nova pergunta. Que qual é a estratégia de comunicação utilizada na sua empresa ao iniciar a implementação BIM? Por exemplo, aqui a gente faz uma reunião geral. A gente recebe um report, um relatório. É impresso um papel e colocado no mural. Como que é feita essa comunicação? Daí quem tem o link está aqui no chat. Quem perdeu, de repente, o QR Code, vou voltar aqui rapidinho de novo no QR Code. Ele vai voltar lá. Tá no QR Code. Aí, ó. Quem precisar do QR Code, tá novamente na tela. Daí faz a leitura. Quem está usando o chat já está no chat. Daí agora eu vou voltar para a nossa pergunta. Que é essa. Qual é a estratégia? Palestra de abertura, e-mails, kickoff. Não do princípio que o BIM já foi implantado, mas vai ter essa iniciativa. Então vai ter essa iniciativa, chamou lá todo mundo. E como que é comunicado que vai ter a iniciativa? Eu sei que a pergunta quer ir lá para o implantado, implementado, mas não precisa entrar nessa discussão. É uma questão mais inicial. Você viu a proposta 2D também em BIM? A gente está querendo fazer em BIM. Essa é a comunicação. Reunião de equipe, palestra de abertura. Muito legal. Qual é o meu objetivo quando eu faço essa pergunta para vocês da estratégia utilizada? Porque é muito comum os nossos moldes, né, padrão que existe, esse e-mail, esse relatório, essa reunião, ela já é caracterizada pelo qualquer outra reunião que a gente já faz. Então, é uma reunião de alinhamento de meta. Vai vir lá uma reunião de equipe, vai vir um e-mail e tudo mais. Usar desses formatos, ele só reproduz o que a gente está habituado. E a abertura para trazer algo novo, usando o mesmo padrão de comunicação, já não começa a casar. Então, para eu provocar a mudança da cultura, eu tenho que comunicar de uma forma diferente. Por quê? O que acontece? Quando a gente fala do Project Model Canvas, o princípio dele, e eu vou fazer toda essa introdução teórica para a gente poder ir para a prática, que é importante, todo o princípio dele é entender que o nosso cérebro, ele tem praticamente dois lados lá, o lado racional e o lado límbico, certo? O sistema límbico, ele é o nosso sistema, como fala? Primitivo. Qualquer informação que ela passa pelo racional e ela não é muito bem filtrada, ela não é muito bem analisada, ela vai para o sistema límbico. E o sistema límbico, ele é primitivo.
Ele praticamente ele tem duas alternativas: correr ou lutar. Então pare e pense. Se toda informação que ela passa, se ela ficar alguma ponta aberta, não gerar justificativa, não gerar engajamento, não gerar pertencimento, ela aciona aqueles terrores que a Lari trouxe e já vai para um sistema límbico. E a gente vai querer lutar ou correr porque é instinto. É instinto. E não vamos brigar com o cérebro, que é um músculo de tantos mil anos e que geneticamente está evoluindo muito pouco pensando na idade da população, né? Mas partindo desse princípio a gente tem que comunicar que vai ter uma mudança, que vai ter uma nova metodologia, que vai ter novos processos, tudo isso passando num sistema acomodado, racional, que está habituado para o contexto, ele não vai ser absorvido. Ele vai cair lá no sistema límbico. Caiu no sistema límbico, ou vai correr ou vai lutar. Não é legal. Então a gente tem que pensar em qual que é a estratégia que a gente desenha para a parte racional poder filtrar e acatar isso de uma forma racional e a partir dali a gente ter a porta entreaberta. Ainda não vai estar aberta, mas pelo menos vai estar entreaberta. Quando chega nisso, o Project Model Canvas ele traz exatamente esse conceito. É como que a gente organiza todas as informações que são necessárias na adoção de uma nova cultura, de um novo processo, para que visualmente a gente consiga entender todo esse novo mapa e ele ser muito bem absorvido pelo nosso lado racional e não acionar o sistema límbico, porque senão a gente já começou errado. Começou com resistência, todo o restante do processo já era. A gente tem que ganhar a pessoa no primeiro encontro, vamos falar assim, né? No primeiro encontro você já tem que conquistar, falar assim, essa pessoa é interessante, eu quero um relacionamento com ela. Senão, a primeira impressão é a que fica, coisas que a gente já escuta bastante também. E o mais importante, comunicação não se trata do que você quer informar, se trata da sua missão de fazer o outro entender. Tenho essa definição de comunicação muito bem clara. Comunicação, você tem como missão fazer o outro entender. Não é sobre você, é sobre o outro. Eu nunca se esqueço de uma feira que eu estava fazendo com meu pai. Meu pai sempre plantou verdura, alface e tudo mais. E ele falava assim, tinha... Pegar o contexto, né? Eu lembro que foi uma feira específica que eu não estava vendendo beterraba. Daí meu pai pegou e falou assim: por que você não tá vendendo beterraba? Eu falei: eu não gosto. Ele falou: mas desde quando é sobre você? Eu falei: pai, mas não dá. Não, 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 não. Daí ele falou assim: presta atenção. Daí chegou, daí falou assim: nossa, como que a senhora tá? Né? Olha que domingo bonito. Meu Deus, sexta-feira passou lá no Globo Repórter, né? Que beterraba faz bem para isso e aquilo. Daí a pessoa falou: verdade, eu sempre tô com, né, sei lá, com as pernas doendo, não vou lembrar, né? E faz assim, eu quero beterraba. E foi e comprou beterraba. Né, meu pai, né? Não com todo esse jeitinho educado, didático do meu pai, né? Ele é mais bruto, mas logo de puxou a orelha e falou assim: viu como que faz? É assim. Então pensem dessa forma. Como que vocês vão vender a beterraba, que é o BIM, para outras pessoas para que elas entendam? Então o Project Model Canvas, ele entra para essa organização visual que facilita essa comunicação. A introdução foi um pouco longa, mais do que eu esperava, mas eu acho que foi importante para vocês entenderem. Certo? Bom, voltando aqui, vocês percebem que tem vários quadros cinzas, porque a gente vai abrindo cada caixinha conforme a nossa palestra. Então, a primeira caixinha que a gente vai abrir, ela fica exatamente aqui. Nós temos que começar a construir as justificativas. Então, não tragam o BIM como assim, precisamos fazer porque agora é obrigatório.
Ou precisamos fazer porque a gente vai ficar para trás. Isso não é justificativa para você trazer a tecnologia. Então, imagina que você tenha a possibilidade de organizar pessoas e você numa dinâmica, a dinâmica de post-its é a melhor, é a fenomenal, porque todo mundo cola, o brainstorm falado, as pessoas ficam com medo de falar. O post-it elas vão escrever, vão colar na parede e tranquilo, e elas só vão poder escrever no tamanho daquele papel, então elas também não conseguem fazer um texto gigantesco, elas têm que ser sucinta, então você consegue captar muito bem o que as pessoas estão sentindo naquele momento. E a gente fala assim, por exemplo, a pergunta de justificativa é: quais são os problemas existentes que a gente tem no nosso setor? Esquece de BIM, esquece, BIM vem depois. Eles vão começar assim: toda vez a gente tem que ficar alterando o projeto de cliente a cada 15 dias ele troca. Outro vai falar assim: os complementares, o pessoal sempre atrasa prazo. A gente não está conseguindo fechar novas propostas. Então, eles vão começar a trazer várias justificativas que, para o contexto convencional, já existem. Já existem essas lacunas, já existem esses pontos cegos, né? E vocês que estão aqui assistindo, que têm a oportunidade de ser o mediador desse painel, daí saibam fazer essas perguntas, essas provocações. Assim, mas é só isso? Mas por que isso acontece? Vai fazendo um porquê do porquê, pega outra técnica, a metodologia dos 5 porquês, aplica 5 porquê em seguida, e você vai chegando em pontos muito específicos que vai começar a representar a dor daquele setor. E trabalhar a dor, a gente sabe, a gente se move muito mais pela ânsia da perda do que do ganho, certo? Cuida dessa sua saúde, senão você pode morrer. Isso nem é o suficiente. Mas daí você vai lá, tem um ataquezinho assim de coração, dá aquele susto e fala: opa, deixa eu cuidar. Então, vá caminhando para justificativas para esse olhar de o que nós estamos perdendo. Outra coisa que às vezes eu levo assim, e o pessoal fica, caraca, verdade. Eu falo assim, todo dia você sai no seu horário? Daí ele fala assim, não, eu tenho que ficar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, eu viro à noite lá na obra. Eu falo assim, o que você está perdendo com isso? Ele, nada, né? Vou fazer o quê? É o trabalho. Daí eu começo, em casa você tem filho, tem esposa, esposo? Você perdeu uma noite de contar a história lá pro filho. Ele, é verdade, eu vou colocar aqui a justificativa que a gente tem que melhorar o nosso controle de horas para a gente poder sair no horário. Daí, ótimo, trabalhei lá e virou uma justificativa. E essas justificativas, elas vão servir para vocês darem um embasamento argumentativo para a implementação do BIM. Porque daí o BIM, ele vai vir lá na frente como a solução desses problemas que vocês encontraram nas justificativas. E para isso, agora a gente começa a falar da segunda parte, que é construir. Calma que ele pediu para digitar. Os objetivos SMARTs. Como agora a gente criou consciência dos problemas, agora a gente vai mirar como e por que a gente vai resolver esses problemas. Então, qual vai ser o objetivo final? Vou melhorar o meu processo para que não tenha mais horas extras. Vou melhorar os meus checklists para ter certeza que meu cliente não vai pedir para refazer projeto. Vou elaborar checklists do trabalho que o estagiário faz para eu não ter que ficar explicando várias vezes. Ele começa a criar consciência. Vou desenhar novas estratégias com a equipe para ouvir sobre quais são as dores deles, porque está centralizado no que eu penso e acho do setor. Então, começar a construir os objetivos é aonde a gente vai querer chegar. Na justificativa, a gente sabe as nossas dores. E agora, aonde a gente quer chegar? E ainda não estou falando de BIM. Não fala de BIM.
Pelo amor de Deus, esquece BIM agora. Porque esses objetivos, eles vão virar os objetivos estratégicos do seu plano de implementação BIM. Otimização de tempo, integração da comunicação, gestão das tarefas. E você ali tem que ter, né, muita maestria de ir conduzindo essa sinfonia, né? Que você vai captando aqui, vai captando lá e vai fazendo a composição dessa música. E só para complementar os objetivos do SMART, eu não sei se todo mundo sabe o SMART, né? Mas eu deixei até uma colinha. Eu sou sempre muito didático, eu tento pegar os exemplos mais básicos para a gente trazer e contextualizar para o BIM. Eu falei da beterraba lá na feira, acredito que todo mundo conseguiu entender, né? Agora, por exemplo, SMART. Os objetivos SMART, eles têm que ser, daí tem a tradução aqui, né? O SMART está aqui, eles têm que ser específicos, mensuráveis, atrativos, realistas e temporais, certo? Então, por exemplo, quando você fala assim, quero ler livro, pode ser qualquer tipo de livro, pode ser qualquer segmento, então não é específico. Agora, quando eu falo quero 3 livros sobre educação em inglês, se tornou específico. Ah, é de inglês. Poderia ser mais específico, de inglês básico, de inglês. Daí essa especificidade, ela pode ter, né, camadas, mas já está direcionado. Mensurável. A gente tem que conseguir medir. Quando alcançar, né, quando chegar nesse objetivo, ele consolidar, como que eu meço? Como que eu sei que eu atingi? Então, por exemplo, ele quer medir aqui porque ele quer melhorar a leitura. Então ele fala assim: ah, eu li e melhorei. Tá, mas esse melhorei está subjetivo. Melhorou quanto? Como que a gente vai medir isso? Então ele fala: quero aumentar o meu vocabulário de inglês em pelo menos 200 palavras. Legal. Agora sim, ele sabe que eu melhorar em 200 palavras lendo livros de inglês, ele já começou a ter um objetivo mais inteligente aí, mais smart. Depois, atrativo, que é uma questão, né, de desafio, tem que ser desafiador, senão, se for muito fácil, é fácil, eu faço amanhã, daí você procrastina. Se é muito difícil, gera resistência. Daí olha as palavrinhas que a gente viu lá no vocabulário. Então, ó, prefiro ler livros sobre outro assunto. Tá, então ele não tá atrativo. Falar que tem que ler livros em inglês não é atrativo para ele. Mas agora, quando você fala assim, você leia o livro para que você possa entender 100% a mensagem principal dos vídeos no YouTube. Daí, mensagem assim, o áudio vai ter em inglês, né? Então, a partir do momento que eu trago que ele vai conseguir ouvir um vídeo em inglês e entender, se tornou atrativo, porque o ler para ele não é atrativo. Mas quando eu vinculo isso com algo atrativo, já fica mais interessante. Depois, o realista, certo? Quero ler 200 livros até o final do ano. Não dá, não é realista. Então, quero ler um livro por mês, se tornou realista. E depois, em quanto tempo? Quero ler 3 livros até 31 de outubro. O exemplo daqui. Então, se a gente fosse escrever qual é o objetivo SMART desse exemplo, ele fala assim: até 31 de outubro, quero ler 3 livros sobre educação em inglês, um livro por mês, a fim de aumentar o meu vocabulário em pelo menos 200 palavras e entender 100% a mensagem principal nos vídeos do YouTube sobre assuntos educacionais. Então agora ele tem clareza, está específico, mensurável, atrativo, realista e temporal. Ou seja, quando chegar aqui nos objetivos SMART, lembrem dessas 5 letrinhas para que essas justificativas realmente se tornem ações engajadoras e de pertencimento e alinhado com a cultura existente para caminhar para uma mudança cultural. Após isso, nós vamos agora olhar lá para frente. Quais são os benefícios que a gente espera
atingindo os nossos objetivos SMART. Ter mais tempo dentro da empresa para discutir novas frentes de trabalho. Então, o benefício de tempo, você pode mapear ele. Quero ter o benefício de uma equipe mais integrada, mais coesa, mais team player, sabe? Tamo junto, vamos nessa. Quais são esses benefícios que a gente espera? Quando a gente preenche isso, então a gente já tem esse olhar. Eu sei o quanto que está difícil, eu sei aonde eu quero chegar e eu já tenho o meu sistema de recompensa. Daí falou de recompensa, cérebro funciona por recompensa. Eu faço isso porque eu sei que vou ser recompensado. E pessoal, recompensa funciona de N formas. Desde você falar assim, vou economizar 50 centavos todos os dias, porque no final de semana eu vou tomar um açaí, é uma recompensa. Como assim? Quero terminar meu horário de trabalho no tempo exato para poder chegar em casa e passar um tempo abraçado com a minha mãe. Então, recompensas, cada um funciona de uma forma. E aqui como que essas recompensas, esses benefícios vão estar alinhados com a empresa. Aqui, a gente já começa a falar um pouquinho de BIM. Mas sem falar BIM. Começa a falar das vantagens, sabe? Aquela otimização de processo, a automação dos desenhos, tabelas de quantitativos de forma mais automatizada, facilitação da visualização do projeto em canteiro de obra, segurança no trabalho, pessoal, usar drones para evitar de ter que ficar subindo em telhados, evitar quedas. Olha o quanto de benefícios que a gente começa a trazer que são oriundos das aplicações BIM, mas a gente ainda não está falando de BIM. Até aqui, tem dúvidas? Ninguém tá mandando aqui no chat. Acho que tá todo mundo já dormindo. Não, dormindo não estão, não. Olha lá, a Ania fez Tânia, assim, ó. Tá, beleza. Aqui eu não consigo ver a câmera de todo mundo, mas enfim. Agora, a gente vai abrir mais um quadradinho e a Lari vai falar um pouco para vocês não cansarem da minha voz. Mas todo mundo adora te escutar, Breno. Mais ou menos. Inclusive eu, porque toda vez que eu te escuto, eu aprendo mais ainda. E eu acho incrível, porque a gente. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre aprendendo, né? Então, por mais que seja um conteúdo que eu domino, que eu tô lá atuando nas empresas, né, utilizando, quando eu te vejo trazendo isso com um olhar de fora, me vem outros insights, outras coisas novas. Então, é sempre um aprendizado, é sempre a gente tá evoluindo, né? Perfeito. Mas, continuando, né? Então, já que me passou a bola, o próximo campo que a gente vai preencher é o campo do produto. Então, como que a gente vai trazer o produto para o nosso Project Model Canvas? A gente vai olhar para aqueles objetivos que a gente definiu, né, os objetivos SMART, e a gente vai entender qual é o grande produto que a gente vai ter para ser entregue. Se vai ser o nosso projeto piloto, se vai ser um modelo básico de compatibilização dos projetos, se vai ser uma ferramenta de comunicação, qual que vai ser o grande produto que a gente pode trazer para essa empresa para resolver aquelas dores, né, aquelas justificativas que eles trouxeram, que atenda os nossos objetivos SMART, então eles têm que atender os objetivos e que traga os benefícios esperados por essa empresa. Então a gente vai mapear qual que é esse grande produto. Aqui não vai ter muito mistério. Normalmente, quando a gente define ali as justificativas, os objetivos e os benefícios, esse produto ele já vai se sobressair ali, ele já vai estar dando as caras. Então, ele é algo um pouco mais fácil assim da gente conseguir identificar. Depois a gente vai ter um que para mim, é um dos mais chatinhos, assim, da gente conseguir
conversar com a equipe, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que, que é um requisito, né? Então, o próximo é requisito. Inclusive, eu falo para eles assim: já ouviu falar da norma ISO 19650? A gente está falando lá de requisitos de informação, já ouviu falar? Então, trazendo, né, para o contexto aqui do nosso produto, né? O Breno escreveu ali o projeto. Então, trazendo para o contexto ali do nosso produto, quais são os requisitos que a gente vai ter para conseguir fazer a entrega desse produto? Então, falando ali, por exemplo, de um projeto piloto, quais são os requisitos, as características que a gente precisa entregar dentro desse projeto piloto? O que, que ele precisa atender? Né? Então, se essa implementação BIM está sendo requisitada ali pelos gestores da empresa, o que, que eles estão esperando com esse projeto, né? O que a gente precisa entregar com esse projeto? Quais as características? E também como que a gente vai garantir a qualidade desse produto. Então, se eu estou falando de uma modelagem, como que eu vou garantir que essa modelagem ela realmente esteja adequada para os usos que a gente vai definir lá no nosso BEP, né? Então, talvez seja realmente eu fazer um BEP para garantir que o meu produto seja viável, para garantir que eu vou ter todas as informações mapeadas inicialmente. Então, quais os requisitos que eu não posso deixar passar, que eu preciso observar para que a gente tenha sucesso nesse projeto? Ele é um pouco, às vezes, difícil, assim, de uma pessoa, porque a gente não fala muito sobre requisito, normalmente. A gente pega lá o que o cliente quer, às vezes fala ainda como, vou fazer um briefing do cliente, por exemplo, né, em projeto. Faço o meu briefing lá e a pessoa não consegue fazer o comparativo, né? De que, por exemplo, todas aquelas informações que eu estou pegando num briefing do cliente são os requisitos daquele projeto, do projeto da casa do cliente. Então, como que a gente vai criar esses requisitos e entender todos os pontos que a gente precisa atender para garantir que a gente tenha esse produto de qualidade? Então, esses vão ser os requisitos que a gente vai mapear e a gente precisa garantir que ao final do nosso projeto, né, que ao final do nosso produto, quando esse produto for entregue, ele tem que conseguir cumprir com todos esses requisitos que foram demandados aí. Eu achei que tinha chegado alguma coisa aqui no chat, mas não. Chegou. A Maria Luísa, ela perguntou assim, em relação ao setor público, como estimular a equipe para aderir? Daí eu estava escrevendo, eu só não entendi se é aderir o PMC, o Project Model Canvas, ou aderir o BIM. Ficou essa dúvida. O BIM. O BIM, tá. Essa a gente pode ir comentando conforme o decorrer do bate-papo, né? Porque tem N maneiras de acontecer. Daí acho que é Jenner, ou Jenner, a Jenner, desculpa se eu estiver errando o artigo, mas aí colocou requisitos de alto nível. Alto nível hierárquico, alto nível de detalhe. Alto nível do quê? Daí tá vendo essas perguntas provocativas que elas são tão importantes de serem feitas quando vocês estão construindo. E tá vendo que ele é visual. Então permite com que a gente tenha várias sacadas muito rápidas, né? Vamos ver que eu acho que veio aqui. Requisitos de projeto alto nível. Exato. Aqui eu até coloquei a palavra projeto, né, Lari, quando você falava, porque às vezes fala produto e o pessoal trava achando que tem que ser alguma caixinha que no final eu vou entregar. Não, o projeto pode ser o produto. Então, o plano de implantação BIM, ele pode ser o produto. O BEP pode ser o produto. O modelo BIM pode ser o produto. Só que só tenha muita clareza por exemplo, vocês fizeram as justificativas, os objetivos e os benefícios em relação a quê? Aqui eu estava dando muito exemplo do contexto da implementação BIM. Então, o produto barra projeto é a implementação, certo?
Mas a gente poderia estar falando aqui do projeto piloto. Daí vamos recapitular rapidinho aqui. Vocês têm lá um projeto piloto e vocês agora têm que desenhar o BEP dele. Por que a gente vai fazer esse projeto em BIM? Por que está vindo essa demanda? Qual que é o passado que instiga a gente a ter que fazer esse projeto em BIM? A modelagem em BIM. Daí vem os objetivos SMARTs. Ao entregar esse projeto BIM, quais são os objetivos que a gente vai cumprir? Daí os benefícios, ter mais um projeto BIM modelado. O que a gente está ganhando com isso? O produto é o projeto BIM. E os requisitos? Quais são os requisitos de qualidade, de padrão, de eficiência que a gente espera ao receber esse produto? Quais são os critérios de qualidade que ele tem que cumprir? Então vocês percebem que o Canvas, ele começa a ficar transversal. A gente usa para implantação, usa para execução. Vamos usar para uma viagem? Vamos usar para uma viagem, não tem problema. Qual que é a justificativa? Qual que é o objetivo? Qual é o benefício? Qual é o produto da viagem? Não tem problema algum. Ele é transversal. A gente só Entendeu? trouxe de um método visual para o contexto do BIM. Desculpa, professora. Não, a gente pode dizer aqui que o conceito de projeto não é o projeto design, é project, Exato. né? Quer dizer, é um evento que tem começo, meio e fim, consome recurso de custo, de tempo e tem um objetivo definido. Exato. Isso, o projeto não é lá planta arquitetônica, não, é o... Porque a Agora até gente, me veio, eu acho que eu nunca pesquisei a definição de projeto para poder usar numa palestra. Tá aí uma melhoria na minha apresentação. Mas é exatamente essa provocação que a professora compartilhou. Daí, nesse também surgiu mais um aqui, ó. O Aloysio falou: entendo sobre ter um pré-BEP e um BEP pós-contrato, mas penso que o pré-BEP nem sempre é necessário. Estou correto? Aloysio, eu acho que a resposta não é nem sobre estar certo ou estar errado. É o que faz sentido para o contexto da sua empresa. Exemplo, eu considero que o Canva bem preenchido, bem dinamizado assim, ele cumpre um papel de um pré-BEP fantasticamente, assim, de forma muito mágica, dinâmica. Ele pode ser um pré-BEP. E ter clareza de todos os campos que a gente vai terminar vai alimentar muito bem o seu BEP. O seu BEP vai ser escrito com muito mais clareza. Então, quando você falar dispensa o pré-BEP, avalia esse contexto. Aqui a gente está trazendo uma ferramenta dinâmica que o Canvas, a ideia é estar lá toda a equipe construindo juntos, né? Para esse contexto do BEP, né? Tá todo mundo construindo junto e ele é rapidão e a gente consegue ter toda essa visão macro do que vai ser esse projeto piloto em BIM. Projeto piloto BIM, projeto em BIM, certo? Beleza. Lari, voltando contigo. Requisitos. Vamos lá, então. O próximo campo que a gente vai preencher é justamente o campo das pessoas. Os próximos dois campos, digamos que a gente está falando das pessoas envolvidas nesse projeto. Então, o primeiro eu vou estar falando dos stakeholders externos, mas também de fatores externos. O que é isso, né? Então, stakeholders externos são as pessoas que elas não estão intimamente ligadas a esse projeto ou esse produto, né? Então, vamos usar esses dois termos, né, a partir de agora, mas que eles vão influenciar. Então, pode ser o cliente que está solicitando, pode ser alguém da diretoria que não está propriamente participando do projeto, mas que está demandando as regras, os parâmetros do que precisa ser executado. Então, quem são essas pessoas externas que elas não estão intimamente trabalhando, né, nesse produto, nesse projeto, mas que podem influenciar nas decisões, ou que podem requerer algum requisito ficou estranho, né? Mas que podem solicitar algum requisito, né? Quem são essas pessoas que
que a gente tem que atender também, que a gente tem que olhar para essas pessoas. E os fatores externos são justamente outros fatores que a gente não está prevendo ainda, mas que podem influenciar. Então, por exemplo, será que eu vou ter que comprar um software que eu não estava mapeando ainda? É um fator que ele não tá, talvez não esteja vinculado ao projeto em si, mas talvez ele melhore meu projeto como um todo. Então, ele pode vir ali como um fator externo. Então, são esses fatores que vão estar influenciando no projeto, mas que não são intimamente ligados ao projeto. Então, é uma pessoa que não está trabalhando efetivamente no projeto, mas que ela tem algum poder de decisão dentro desse processo como um todo. E a próxima parte também fala das pessoas, mas aí fala das pessoas equipe que estão trabalhando no projeto. Então, quem são as pessoas que vão estar trabalhando neste produto, né? Que vai estar desenvolvendo, que vai estar se comunicando, que vai estar trabalhando ali diariamente para desenvolver esse produto. Aqui eu acho que é um pouco mais simples até da gente entender, porque quando a gente vê dentro de uma empresa, algo assim, normalmente a gente já tem, né, essas equipes, já tem essas pessoas que vão estar trabalhando nesse projeto, se torna um pouco mais fácil da gente conseguir fazer essa visualização. Mas se a gente está falando, por exemplo, é um projeto piloto, então talvez essa equipe seja o GTBIM, né, aquele grupo de BIM que está fazendo essa primeira implementação, então vão ser apenas essas pessoas que estão vinculadas ao produto. Pode não ser todas as pessoas que estão na equipe da empresa como um todo, né? Quando a gente vem em empresas grandes aí, né, que tem muitos funcionários, muitos colaboradores, talvez nem todos vão estar vinculados a esse projeto inicialmente. Então, a gente vai definir aqui apenas os que vão estar participando. Fazendo um paralelo, já a gente sabe que lá no BEP a gente vai ter um campo definindo a equipe, definindo quem são essas pessoas, como a gente vai fazer a comunicação, qual o e-mail das pessoas ou o celular, né? Então, a gente já está aqui fazendo esse mapeamento inicial para esse produto que a gente está analisando, trazendo essas informações de quem são as pessoas. E tudo isso vai nos ajudar lá na frente a fazer essa construção do nosso BEP. Então, aqui, entendendo as pessoas envolvidas no nosso projeto. E agora, Brandon, Premissas. você quer seguir ou eu sigo? Pode seguir mais um aí, ó. Então eu sigo Premissas. lá. Então agora nós vamos falar sobre as premissas. Aqui, vamos lá. As premissas, então, de um projeto, elas vão ser aquelas validações que a gente vai precisar fazer. Então, requisito é algo que alguém está demandando, né? Alguma regra que eu preciso cumprir, ou como eu vou garantir a qualidade. E a premissa é algo que eu vou tomar como verdade, que eu vou dizer que aquilo ali é verdade para que o meu produto possa ser finalizado. Vamos a um exemplo, né? Então, se eu estiver falando aí de eu fazer uma modelagem BIM, eu tenho que ter como premissa que a minha equipe, que eu já mapeei, saiba utilizar um software BIM de modelagem. Então, eu vou entender que lá na frente, quando esse projeto for ser modelado, quando ele for ser elaborado, executado, que eu tenho como verdade que os meus colaboradores já foram treinados. Então, eles sabem utilizar um software BIM. Então, aqui eu vou trazendo todas essas premissas, todas essas suposições que a gente entende que são verdadeiras para que o nosso projeto aconteça. Então, eu vou entender que eu já tenho um template, eu vou entender que eu já tenho uma equipe treinada, eu vou entender que eu já tenho, por exemplo, um CDE, uma base de dados para todo mundo se comunicar e fazer a troca das informações. Então, quais são as premissas que são importantes para este projeto? Então, aqui eu vou definir as verdades que a gente precisa ter para garantir o sucesso do nosso projeto. Das premissas era isso, eu acho.
Perfeito. Então vocês percebem que ele vai completando, né? A gente tem o porquê, se for fazer uma similaridade com 5W2H também, né? A gente tem o porquê, a gente tem o que, a gente tem o quem, e agora a gente está construindo o como. Então, como? A partir das premissas e a partir do grupo de entregas. Porque, de repente, esse projeto ele vai ser, com certeza, feito pequenas entregas que, somadas, vão formar o nosso produto final. Então, se fosse um carro, tá fácil. Produz a roda, produz o chassi, produz banco, nananana, monto, meu produto é o carro. Beleza. Dentro da implantação BIM, uma entrega é a consolidação do grupo de trabalho BIM. Outro grupo de entrega é o primeiro projeto piloto. E dali a gente vai colocando, né, quais são essas pequenas entregas. E aqui já é importante ter aquela consciência de que quem trabalha com métodos ágeis, aqui já começa a alimentar o nosso backlog do Scrum. Então vocês percebem que vira uma loucura, né? Eu já peguei, assimilei com 5W2H, daí agora grupo de entrega já começa a falar de métodos ágeis. Vamos lá, respira, o Brenda é ansioso e ele vai falando um monte de possibilidades. Mas o que é importante é ter clareza de como que a ferramenta auxilia vocês na organização, no planejamento de toda essa execução que o BIM traz para nós. Então, o grupo de entregas é quebrar o produto em pequenas entregas para a gente poder ter mais clareza de quando que vai fazer, quem vai fazer, que vai virar a nossa linha do tempo. Porém, como todo mundo sabe, os projetos têm o fora de escopo, que a gente não mapeia. Ninguém mapeia o fora de escopo. Daí não sabe quais são as restrições, daí depois descobre e fala assim: nossa, mas não estava no escopo. E agora? Não estava no escopo. Tem que ser feito ou não tem que ser feito? Então, essas restrições, elas também devem ser mapeadas para a gente ter muita clareza aonde são outros pontos mais críticos que a gente não vai poder entrar. Então, até pegando um gancho aqui com que eu acho que era Maria Luísa, né? A Maria Luísa Luna falou: do setor público. De repente, quando você coloca a pergunta, o setor público, eu já imagino a prefeitura inteira, certo? Não precisa ser a prefeitura inteira. Começa fazendo isso na sua rotina. Faz o seu Project Model Canvas. O porquê eu vou melhorar o meu trabalho, aonde eu quero chegar e o que eu vou ganhar. O que eu vou entregar em BIM ou numa organização BIM, quais vão ser requisitos, quem eu vou influenciar, lá. Nas restrições, você já vai colocar aqui, ó, não ir para outro departamento. A princípio, é uma iniciativa da minha função. Você coloca essa restrição. Por quê? Assim você vai ter clareza. Toda execução que começar a bater em algum outro ponto, fala, opa, mas ali era uma restrição. Não adianta eu querer comprar uma briga, entrar em um processo o qual ele não está contemplado por esse escopo previsto. Entenderam? Chegou mais 3 mensagens. A tela tá com zoom ou fiz besteira? A Isabela, agora sim, ele deu zoom. Eu dei zoom. Então estava aqui. Então, as restrições são essas. Por exemplo, vamos fazer a implementação BIM só para o pessoal de escritório. Então, é uma restrição, aplicar somente para escritório. Aplicar somente no projeto da categoria varejo. Não vamos aplicar nos projetos corporativos. Então, vamos colocando as restrições, porque se esse projeto invadir outra área, a gente perde a força. Perdeu a força, perdeu a mão do processo, de novo. O que adianta começar toda uma estratégia bem organizada e acabar influenciando outro departamento? Não é tão difícil falar das restrições. Agora, vamos falar de riscos.
Porque a gente parte do princípio que todo mundo vai conseguir modelar, todo mundo vai aceitar os processos, ninguém vai faltar nas reuniões de GTBIM, o cliente não vai alterar projeto, e a gente tem vários riscos. Implantar a nível estadual. Estamos organizando primeiro a nossa secretaria, mas o planejamento está previsto para ser expandido até 2028. Legal, é um desafio gigantesco, gigantesco. Que a Maria Luísa comentou aqui, né, pessoal? Que não é só a secretaria dela, é nível estadual, é coisa grande, né? Então, existe formas de a gente fazer isso. Porém, tem que encontrar essas pessoas protagonistas, né? Procure novas Rosângelas, novas Lares, novos Brendons, para ir compondo esse grupo para você pulverizar, porque se for uma ação muito individual para o nível estadual, é um desafio muito grande, né? E realmente é complicado. Tá. Dá pra gente discutir muito. Só vou concluir aqui, Maria, mas dá pra gente conversar muito. Eu acho que já dá até para virar tema de outra terça bem com a professora Rosana, né? É o que Mas eu vamos lá. Quando a gente fala de riscos, a gente tem que pensar aquilo. Risco, automaticamente, a gente vincula como uma coisa ruim. Mas tem os riscos bons. Vou jogar na Mega Sena. Eu corro o risco de ficar milionário. E aí? Certo? Então, eu implementei BIM. Foi case de sucesso. Eu tenho o risco de todo o estado agora querer BIM de hoje para amanhã. É um risco bom. Mas e aí? Como que a gente escala isso? Porém, tem os E o riscos. risco de o primeiro projeto piloto ser tão bom que o diretor vai chegar e vai dizer agora todos vão ser em BIM, acabou o AutoCAD. Exato. E os outros departamentos que lá na restrição não estava incluso, como que a gente faz isso? Então, esse é o momento que a gente tem que começar a pensar exatamente nas coisas que podem dar muito certo e escalar sem controle, como também as coisas que podem dar errado. Não conseguimos modelar com o nível de informação necessária. É um risco. A equipe não conseguiu se capacitar a tempo. É outro risco. Então, a gente vai pensando em todas essas possibilidades para isso virar um plano de contenção de riscos, que pode ser um anexo que vai lá no BEP. Daí agora me fala, quem aqui faz plano de risco e coloca como anexo no BEP? Eu não vi nenhum ainda. tenho que perguntar quem faz BEP. Tá muito mais embaixo, né, o problema. Dependendo da situação, gente. Exato, exato. Às vezes eu Só Ctrl+C, Ctrl+V, né? e é complicado, e eu volto a pegar todo o meu background ali de analisar negócio, processo e pessoas para depois falar de BIM, risco aqui, a gente está falando de BIM, dando exemplo de BIM, mas o seu próprio negócio, o seu próprio escritório de arquitetura. Ah, mas o escritório é só eu. Calma, você tem riscos acontecendo. Você está mapeando? Então, risco, é, quem tem um perfil mais analítico deve ter tudo isso muito bem sistematizado, né? Mas as pessoas que são mais impulsivas acabam não analisando consequência. As pessoas que são influentes ficam muito no otimismo. Não, vai dar tudo certo. As analíticas não. As analíticas vai lá e fala, não, se isso acontecer isso, vai acontecer aquilo. E ele vai criando todo um mapinha de risco. Não estou falando que tem que ser um detalhe tão gigantesco, mas a princípio, aqueles que você falou, pensa em risco, veio na cabeça, sempre o que veio à cabeça é o seu sistema límbico já avisando, ou você vai lutar ou você vai correr. Se acionou, anota.
anota, porque aí tem uma questão comportamental que vai impactar na questão técnica, E uma certo? coisa interessante dessa parte do risco é que a gente vê que ele vem bem para o final do nosso processo, do nosso Project Model Canvas, né? Então, por quê? Como eu estou tendo essa ferramenta visual, eu já estou analisando todos os outros pontos, as justificativas, os objetivos, os benefícios, o produto, os requisitos, as pessoas envolvidas, internas, externas, premissas, entregas, restrições. Então, fica fácil de eu dar essa olhada geral e a partir desse panorama como um todo, vai ser muito mais fácil de eu mapear esses riscos e de eu enxergar o que pode ser um risco do que se eu tivesse simplesmente escrevendo um documento lá no meu Word, onde eu tenho que ficar rolando, rolando, rolando e lendo, lendo, lendo para mim conseguir mapear o risco, ou só imaginando o que vai ser o meu projeto. Então, acho que essa ferramenta visual também é algo assim que ela ajuda a olhar, bater o olho, isso pode ser um risco, aquilo ali pode ser um risco. Então, esse risco pode vir de cada uma desses quadradinhos, né? Que a gente vai bater o olho e vai ver, isso aqui pode virar um risco lá na frente. Então, ele vem justamente no final desse quadro, porque a gente já preencheu, já analisou, já discutiu, já mapeou todos os porquês, como, o que, quem são as pessoas envolvidas, para que aí sim a gente possa ver quais são os riscos envolvidos nesse projeto. Ótimo. Bom, e agora, então a gente agora tem que falar do quando. Qual vai ser o nosso cronograma? Então, a linha do tempo, né? Ela é um pouco mais. Aqui o espaço pode ser pequeno, pensando, mas são sempre os marcos, né? Lembra dos grupos de entrega? Agora a gente vai começar a pôr data para esse grupo de entrega. Esses grupos de entrega vão começar a ser vinculados com as equipes internas. Esses grupos de entrega, dentro da linha de tempo, vai começar a respeitar uma premissa. De repente, eu tenho a premissa que eles vão passar por uma capacitação já contratada, eu tenho que esperar acontecer essa capacitação para poder gerar uma parte do modelo. Então, a linha do tempo ela vai começar a costurar todas essas informações para a gente ter a clareza do cronograma. Seja da implantação, seja da implementação, seja do projeto piloto, ou seja da viagem que a gente estava dando como exemplo aqui. Cronograma, eu acho que para engenheiro e arquiteto não tem muito o que falar. Eu acho. Eu acho. Falar de gestão de tempo é outro assunto, mas fazer o cronograma, acho que é bem fácil. E chegando aqui, nós temos a parte de custos, que foi mais uma palavra que apareceu lá, investimento. Lembra? Apareceu Lembro. existência, comunicação e investimento. A comunicação tá aqui, gente, tá clara. Numa única página, a gente consegue ter toda a comunicação do porquê, do quando, quem, como e quanto. A resistência, toda a construção do Project Model Canvas, ele considera as pessoas. As pessoas vão estar fazendo parte. Quando você começa a chegar aqui no grupo de entrega das premissas, eles começam a falar: caramba, isso vai resolver aquela minha dor, aquela minha justificativa. Então já está todo mundo começando a fazer parte dessa integração. Porém, a gente tem que olhar custos. Quanto tempo que essa equipe vai deixar de produzir no sistema convencional para se dedicar nessa nova estrutura? É o tempo homem-hora. Qual vai ser o custo de aquisição de novos softwares? Vai colocar aqui. Qual vai ser o custo de uma consultoria externa? Vai colocar aqui. E assim a gente vai tendo a clareza dos investimentos necessários. Se chegar aqui e o custo não fechar, não vamos ter esse budget para esse contexto. Espera aí, será que não vale a pena a gente rever o produto? Vamos diminuir o escopo dele?
Aqui a gente colocou 5 objetivos, vamos colocar um objetivo SMART que gera lá um produto menorzinho que o custo aqui está dentro do nosso orçamento. E olha, em uma página a gente está vendo tudo isso. Eu não tenho que ir lá. Professora Rosângela, vai na página 34 do arquivo anexo A, que lá tem a planilha, né? Então Não, vocês veem o quanto que isso fica fácil, né? isso aqui, não sei se eu vou falar bobagem, mas estou vendo uma representação gráfica de um escritório de gestão de projeto, de um PMO, né? Uhum, uhum. E eu, lá, como eu falei, eu supervisionei muito tempo, então a gente tinha muitas assessorias acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que que eu fazia? Com cada um deles, eles montavam o plano de atendimento deles dentro do Project Model Canvas, certo? Então, a professora Rosângela contratou a nossa equipe para fazer uma consultoria. Então, qual é o nosso plano de atendimento? Qual que é a justificativa deles terem contratado? Aonde a gente vai querer chegar? Quais benefícios que a gente vai gerar? Papapá, papapá. Escreve. O consultor vai para dentro da consultoria com total clareza do que ele vai fazer no cliente, porque é uma gestão de projeto. Então, Exato. quando a professora fala isso, eu concordo plenamente. E muito mais objetivo, claro, né? Uhum. Sem burocracias, né? Sem burocracias, que é o que eu falo. Gente, Só BIM, atrapalha, né, se gente? BIM tiver alguma entidade espiritual para representar, assim, sabe, venha intervir por nós, tirar essa complexidade. Não tem que complexar nada, sabe? Tem que facilitar. E tá aqui uma ferramenta. Eu acho que pode dar um zoom menos. Eu acho que é esse. Você quer tirar ela inteira, né? Isso aqui, ó, pessoal, é uma ferramenta que tá na internet. Querem ler na íntegra, ficar assim, craque em Project Model Canvas, tá aqui, ó, é esse livro. Aí, ó, focou. Isso é do Pro- Finóquio? É de quem? Do Finóquio? É do Finóquio. Né? Aí, ó. A segunda edição é legal porque depois ele ensina um pouquinho a parte da operação desse projeto, então vale a pena comprar aí. Era só para aparecer tudo na mesma tela. Ah, beleza, Romano. Então, aqui a gente conclui o Project Model Canvas, vocês têm essa visualização completa. O que que ele representou para nós? Ele representou uma jornada que a gente chama PCUV, porque a gente tem o campo de problema, ele vira um campo de execução, de planejamento e operação, para ele gerar uma entrega. Essa entrega é um uso. A partir do momento que a gente usa, ele vai gerar valor para nós. Brenda, mas entender isso aqui fica mais complexo. Vamos ilustrar. Isso aqui são próprias páginas do livro, tá? Queremos uma casa na árvore. É o problema. É o projeto. É o produto. Tá, vamos lá. A gente vai precisar de tal equipe para pregar as telhas, tal equipe para colocar os pregos e as outras colocarem as tábuas. Isso vai virar um cronograma. Vai virar uma gestão de tarefas. Tá tudo aqui. Cada um sabe o que tem que fazer, quando, seguindo premissas de um planejamento. Depois, a casinha tá lá pronta. Olha que legal. Todo mundo aproveitando. Isso daqui é o uso. Só que isso gera uma memória, gera um sentimento, gera valor, gera propósito. Gerou propósito, gerou valor, cumpriu com o objetivo de todo o planejamento do problema. Então, um pouco meio lúdico, mas sempre fazendo isso para vocês. Ah, quero BIM. A gente está falando BIM focando no valor, mas calma, calma, calma. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual que é o processo de construção e como vai ser a operação dele? Ah, agora eu entendo o valor. Querer BIM é muito fácil. Exato. Muito fácil.
Bom, vou parar de compartilhar um pouquinho aqui para voltar a tela com vocês. Deixa eu ver se eu consegui voltar aqui. Perdi todo mundo. Voltei. Aí, pronto. Aí, tô de frente agora para a câmera aqui. Cada caixinha do Project Model Canvas, ele pode servir, pode exigir de estratégias diferentes para vocês conseguirem construir ele. Então, justificativa, eu falei muito de um brainstorm, usando post-its, né? Quando chega ali no grupo de entregas, às vezes não fica tão claro quem vai fazer o quê. Daí vale a pena vir com alguma dinâmica de comunicação. Eu não estou aqui. Eu fiz um joguinho de cartas de comunicação. Então, o que que eu fiz? Eu criei funções. Então, imagina que a gente vai jogar aqui. Eu, a professora Rosângela e a Lara. Eu vou distribuir as cartas funções, cada um vai ter uma função. Daí eu coloquei cartas objetivos, aonde ninguém sabe o objetivo do outro. Daí, por exemplo, são objetivos assim: a professora Rosângela é a engenheira, ela tem por objetivo conseguir otimizar o cronograma. Só que o Brandon tem por objetivo conseguir 2 revisões do projeto. Então, meu objetivo já vai no contra do dela. A Lari, ela tem que otimizar custos. Então, beleza. Daí eu criei cartas conflito, que daí elas são aleatórias. Coloca lá o bloquinho de cartas no centro da mesa, eu tiro, eu leio e falo assim: o arquiteto errou o projeto, a escada não está com a altura lá correta. Daí eu tenho que expor uma solução, concluir que a solução todo mundo está de acordo, mas sem expor quem está errado. E vira aquela dinâmica uma delícia. Daí quando chega no grupo de entregas, a gente brinca um pouco ali, realmente, é sempre muito lúdico. A gente brinca, todo mundo descontraria, vamos falar, nossa, é verdade, era culpa do arquiteto, e que legal, a gente conseguiu resolver sem expor ele, e tem vários conflitos. Quando chega no grupo de entrega, todo mundo começa a falar, não, não, verdade, não é dinâmica, mas aqui pode deixar, é minha responsabilidade, eu faço, clareza e brincando, se divertindo, todo mundo constrói o planejamento do BEP. Eu e a Lari, a gente fala muito que dentro da Constru Experts, a gente tem a Constru Box. Então, a gente tem uma caixa e dentro dessa caixa tem infinitas ferramentas. Daí, para cada contexto, a gente vai lá e fala assim, qual ferramenta que a gente vai usar para essa empresa? Essa. A gente vai lá e pega. Então, aqui a gente está mostrando uma ferramenta dentro dessa caixa que tem infinidades de possibilidades. Eu acho que ela é uma caixa mágica, sabe? Aquela sacola que o mágico enfia a mão e infinitamente ela tem. Sai tudo dela de dentro? Aquela caixa mágica do Harry Potter, Exato. assim. Uma Para dica quem para são vocês, fãs, essa do baralho aí, registre isso no INPI, já está caminhando para isso. porque senão amanhã tem um gabiru aí, né? Uhum. Diz que ele que inventou a roda. Sim, sim. Bom, não sei se o pessoal quer conversar mais, professora, fazer perguntas. Bom, eu achei sensacional, conheci um pouquinho, e é uma coisa que a gente não tem o hábito, né? Porque isso, na verdade, é o entendimento de um processo, mas também é um planejamento desse entendimento, né? Uhum. Então você vê que a coisa ela vai se criando uns tentáculos aí, vai envolvendo toda uma situação, né? E eu acho que uma coisa que na ocasião que a gente estava lá no Mackenzie, que foi muito comentado, inclusive por mim, é você falar sem dizer, né? Porque o BIM é mais ou menos do que essa questão do modo límbico da cabeça da gente, né? Ou você corre ou você luta, Sim, né? E dependendo da maneira como as colocações são feitas, você provoca que o cara saia correndo, né? Então,
essa estratégia, eu acho que ela é extremamente inteligente num momento que a gente está, que poderia ser de um avanço, né? Porque muita gente falou muita bobagem, né? Muita gente que inclusive sumiu do mapa e é bom que tenha sumido porque prestou um desserviço, né? Mas Uhum. agora está aparecendo uma outra leva de especialistas que tem uma leitura muito simplista. Sim. E, e nessa tentativa, enfim, pode ter boa vontade, mas no inferno também está cheio de boa vontade, né? Acaba falando em termos técnicos, né, para parecer mais sabida ou sabido do que efetivamente é, e, e, e isso acaba afastando. Fala, poxa, eu vou ter que saber isso tudo, que idioma é esse, né? Então, Uhum. eu acho que é uma abordagem extremamente inteligente para a gente driblar essa situação, né? Não sei se o pessoal que está aqui tem tido experiências nesse sentido, né? E a gente tem sempre, nas minhas incursões aí em implementação e implantação do BIM 5D, tenho tentado fazer um processo antes de sensibilização, Uhum. né? Porque e não chegar com o BIM direto, porque isso afasta, na minha opinião, e me parece que faz sentido, porque vocês tiveram essa visão e criaram uma sistemática de fazer o mesmo trabalho de uma maneira muito mais leve, né? E que dá um entendimento que não serve só para o BIM, né? E isso é muito legal, né? Aí está um ponto importante. E isso, por exemplo, você vê a questão do PMOL, né, que é um negócio que às vezes as pessoas acham que é uma função e não é, é um escritório, é um setor, é um departamento dentro da hierarquia da empresa, né? O conceito de project, isso tem a ver com, está definido lá no PMBOK, né? Que é a bíblia da gestão de processos e projetos, né? Então, você vê como as coisas são aderentes e elas acabam aparecendo em algum momento e unindo forças, né? Quer dizer, a metodologia ágil, que tem essa pegada visual, né? Muito mais rápida e muito mais jovem, né? Uhum. Que é muito legal. Ela tem uma base no processo tradicional de gestão de projeto, né? Então, esses tempos atrás eu tive num evento aqui, Project Controls Expo Brasil, que falou de gestão de projetos da maneira mais tradicional possível. Isso foi aqui no Frei Caneca. E 2 andares acima estava tendo um evento de metodologia ágil. E aí o pessoal falou, "Ih, eles são nossos inimigos, eles são nossos inimigos." E aí, na hora ali na praça de alimentação, a velharia era toda do Project Control e a moçada era tudo das metodologias ágeis, né? Que coisa, né? Então, é uma maneira da gente juntar esses conceitos, né? Mas achei Uhum. muito legal. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui, para a gente abrir essa discussão aqui, ó. A Maria Luísa explicou que o caso dela é estadual, não é Maranhão, não, né, que aprovou, acho que esses dias aí, o seu decreto BIM. É sim. Pode dar spoiler? É, adesão da equipe, das demais secretarias, porque há a questão do software, né? Então, aí pode gerar uma restrição, talvez, em função do que o Nicolas comentou aqui, né? A melhor necessidade atendida, né? E levando em consideração talvez o tempo aqui, Nicolas, de aprendizagem e o preço desse investimento para o departamento, né? Então, você vê que você já abre a discussão, né? Deixa eu ver. Aqui o Marcos.
pedindo para dar o zoom na tela, que ele não estava enxergando. Sei como é, meu amigo. Não, aqui estava o monitor grande, não estava aparecendo tudo. Acho que problema Sim, da configuração, mas é, o Brandon entendeu. sim, sim. Depois me chama no Instagram, no WhatsApp, quem tem Eu contato não por aqui. tenho redes sociais, Mas só você tem tenho meu WhatsApp. WhatsApp. O Marcos, Aí eu ele mando é. o Nós PDF precisamos para você. pregar para ele ter pelo menos um Instagramzinho para ficar sabendo das coisas, né? Eu me conheço. Ah, vai virar um influencer se você entrar nessa. É, O Marcos está falando para a Lari falar do tempo de trapezista. Ensinaria um zoom ó, perfeito. o ponto aqui me falou. Mostrou até Ah, foto. Mostraram até foto aqui no ponto. nossa. Mas, ó, É, Rosângela, não, depois você. a Esther dizendo, genial a ideia de usar análise comportamental para abordagem. Essa é realmente a grande sacada, né, gente? A grande sacada. Porque se você pensar nos pilares do BIM, né, eu até fiz uma postagem provocativa, né? Tecnologia, né? Tecnologia, software, você compra, você aluga, né? Hardware, você atualiza a tua máquina, né? Processos você desenvolve e pessoas você às vezes quer enfocar, porque sempre tranca nas pessoas, né? E aqui tem uma alternativa para você não ter que enforcar ninguém, né? E não gastar o seu, como é que chama? É o primário. Réu primário, né? Eu esqueci que eu já não tenho mais, já peguei uns 30 pelo pescoço, né? Então eu já gastei o meu, né? Deixa eu ver aqui. Isabela, como ficamos sabendo das terças de BIM? Soube pelas histórias da Conference Fair. Então, Isabela, as terças de BIM, elas acontecem sempre na última terça-feira de cada mês, tá? Me segue lá, rosângela.castanheira, e aí eu divulgo quem que vai vir, é, convido para as pessoas se inscreverem, né? Então, mas aí você já marca na tua agenda, toda última terça-feira. Normalmente começa às 8. Hoje, excepcionalmente, eu marquei um pouquinho mais tarde, porque o meu dia foi muito atrapalhado e eu estou indo dar um curso nesses 2 dias próximos aí lá em Santa Catarina. Então, eu roubei meia horinha da gente aqui. O Rueda, muito esclarecedor para o meu atual nível BIM. Legal isso, Rueda. Imagina, Isabela, eu que agradeço a tua presença aqui. E mais, pessoal? Muito incrível, né? Fala, Muito Marco. Eu bom. acho. Aquele. Não, não, muito bom. Você é suspeito, você não pode falar. Mas só completando, Rosângela, Lari e Brenda, a Maria Luísa falou ali da questão do setor público, né? E né, todo mundo sabe aí que eu estou na Prefeitura de São Paulo e ultimamente eu não estou falando de usar BIM, né? Por todas essas razões que vocês falaram, né? Os gestores não sabem o que é. Primeira coisa, eles perguntam se tem economia, se vai gastar menos dinheiro. Então, até você explicar, no meu caso, o secretário adjunto, que é quem eu estou falando mais, e estou levando inclusive ele em alguns eventos, ele entende um pouco e eu estou falando para ele que só vamos ter resultados para poder medir quando tiver projeto e obra no mínimo. No mínimo. Né? O ciclo de vida, projeto e obra, poderemos ter ganho de prazo e de preço. Poderemos. A gente não sabe o que vai acontecer porque nós estamos começando a preparar a primeira licitação de obra em BIM em cima de projeto que foi feito em BIM. Se você levar para operação, manutenção, sustentabilidade, retrofit, é no mínimo 10 anos. Né? E qual é o gestor que vai querer investir,
numa coisa que talvez daqui a 10 anos dê resultado positivo? Ninguém. Então, o que eu estou dizendo para eles? O Rueda me distraiu aí. O que eu estou dizendo para eles? Vamos fazer melhor aquilo que a gente já faz bem feito. Falei com a Rosângela outro dia. A gente sempre fez clash detection, Exato. interoperabilidade, comunicação, não é? A gente sempre fez isso, né? Tinha um outro formato e outros nomes, né? Em outro formato, com outro nome, aquela história que eu já estou contando aí, né? De pegar, abrir uma planta com 2,5 metros de comprimento e ticando janela, porta, fechadura, maçaneta, parafuso. Hoje tudo vai no quantitativo, né? Na planilha, babá. Então, o que eu estou dizendo? Vamos fazer melhor aquilo que a gente faz bem feito, porém, com novas tecnologias, com novas ferramentas, com ganho de tempo, com ganho até de melhorias, né? De quantitativos, planilhas e tal. Porque ficar falando de BIM, o que é isso? Não sei. E a primeira coisa é essa: tem ganho de custo? Tem ganho de prazo? E eu estou falando, e muita gente concorda, que hoje o projeto não está sendo feito num prazo menor. Não está. É uma realidade, porque está todo mundo aprendendo. Então, essa questão você. O próprio Brandon falou várias vezes, né? Que não fala em BIM, fala disso, fala daquilo, fala daquilo. Depois de um ano, o cara fala, ué, mas isso é BIM. Ué, você Ele descobriu descobre agora? sozinho, né? Fala, jura? Você descobriu agora? Ele descobre sozinho, né? Né? Então ele vai descobrindo e ele vai dizer para você: ó, mas você podia ter falado há um ano atrás que isso era BIM. Ah, mas se eu falasse um ano atrás, você não ia querer assistir minhas aulas. É o período de conversão da catequese, né? Exatamente, sabe? Justamente isso só o tempo vai mostrando, né? Só o tempo vai mostrando, mas só para encerrar, já que eu fiquei até agora acordado, parabéns, Obrigado. crianças, parabéns, jovem Rosângela. Você só não me chamou para esse evento que tinha velho, né, Rosângela? Por que você não me chamou? Qual deles? Esse lá do Frei Caneca. Esse aí, né, eu também, na verdade, eu nem sei como é que eu fui parar lá, para te dizer a Porque verdade. você não é velha, né? Não, não, não. Acho que você foi como Não, intrusa. não é bem a minha área, né? Projeto de Pois é. capital. Mas eu fui Não, na turma brincadeira. da inovação. Você Olha, falou que no andar estavam os velhos, no outro andar estavam os é, jovens, tinha né? moçada também, não é, mas a grande maioria era um pessoal um pouco mais maduro, né? E aqui o Mas Rueda está dizendo que você está sendo citado, Marcos, não em sei curso de aonde. pós-graduação pelo trabalho que realizou na prefeitura e realiza ainda, né? Ah, vou mandar minha chave do Pix para vir os royalties. É, Obrigado aí, Rueda. Parabéns, gente. Muito bom. Terças Obrigado. em BIM, toda a última terça do mês. isso aí. E na primeira terça do mês tem orçamento? Quinta. A quinta, aliás, Estou quinta. um pouco revoltada, porque a adesão está sendo pífia. Ah, minha filha, Então, faz parte, como, infelizmente. como eu não ensino mágica, né? É, Só para me mas complementar, para quem ficou perdido, o que o Marcos falou antes ali, né? Fala para Lari falar do tempo de trapezista. Para quem não sabe, eu fui do circo. Antes de ser engenheira civil, eu trabalhei no circo. Então, sim, eu Menina, era trapezista, contorcionista, fazia aqueles negócios lá pendurada. no, E no, no tecido você descia aquilo de. Nossa, eu acho lindo aquilo. naqueles no tecidos. bambolê, né? No Aham. bambolê, dançando lá em cima, sem Cirque rede du Soleil. embaixo. É, E é muito legal, assim, porque muitas das coisas que eu vivi lá, eu faço esse paralelo com o mundo do EBIM, né? com Então, a certeza. gente sempre estava lá tentando trazer esse show, tentando trazer o que emocionava as pessoas. E era muito engraçado porque às vezes tinha alguns movimentos assim que eram super difíceis, que tu treinava assim horas e horas para conseguir fazer, e a reação do público era
nada. Ai, que O ótimo. que Aí você tinha outros fez aí? momentos que eram super simples, que assim, as criancinhas começavam a treinar e já saíam fazendo, e as pessoas ficavam tipo, que legal! Experiências, né, Lari? E eu acho Experiências, que né? o BIM às vezes também tem um pouco isso, porque a gente tenta complicar e complicar e complicar e trazer essa burocracia e as pessoas não entendem o que está acontecendo ali. Mas aí quando a gente traz uma ferramenta simples assim, que tu olha e entende, aí é tipo, agora eu entendi o que que a gente está fazendo. Então eu acho que no BIM a gente também vê um pouco disso, O da paralelo é simplicidade muito fazendo esse válido. barulho. Ah, mas que legal, mas não sabia dessa tua façanha, viu? Aquela coisa dos É. tecidos, eu acho uma coisa linda, linda, linda. Aquilo é um sonho, assim, parece que o cara está na nuvem, assim, né? Uma Uma leveza. artista precisa divulgar essa sua fase da É, vida, Lari. Não, Isso não é para qualquer um. agora eu troquei os palcos pendurada pelos palcos das palestras. sei, sentadinha, né? Pessoal aqui reagindo, parabéns, Lari Brenda, falou o Mário Rueda, Isabela Galante, que incrível, Nicolas, o negócio é o simples, né? E esse é o difícil, né, Nicolas? Você atingiu o simples, às vezes a gente vai para uns caminhos tão mais tortuosos, né? A Esther, parabéns, Lari Brendel, amei a apresentação de vocês. Gêner, muito show, obrigado. Quem mais aqui? Acho que eu já li tudo, né, pessoal? Vou deixar escrito aí para ficar gravado. Isso. Tem Pra... gente que não assistiu, né? Então não ouviu, então fica gravado Fica aí. gravado aí essa atividade. Parabéns, parabéns Isso aí. aí. Lara e Brenda, um show. E foi mesmo, gente. Eu agradeço imensamente vocês terem trazido um conhecimento tão importante nessas épocas de é, contrapontos aí em termos, né? Coisas em inglês, as coisas muito sofisticadas, e como o Nicolas disse, a gente precisa procurar o simples, né? E às vezes é tão difícil, né? A gente também tem uma espécie de névoa aí que não nos deixa perceber que a gente pode facilitar, inclusive, nossa vida, né? Então, agradeço imensamente vocês estarem aqui com a gente. Foi uma alegria muito grande saber da empresa, né? Fiquei muito contente, também orgulhosa por ser meio madrinha desse, Sim. desse momento aí, desse movimento de vocês, né? Isso me alegra e me honra muito, né? E muito sucesso para vocês. Agradeço o pessoal que esteve aqui conosco até agora. É, Amigos queridos aí, Marcos, o Nicolas, o David, que de vez em quando aparece e dá o ar da graça, né, David? A Isabela, que eu acho que conhecia só de nome, a Esther, que está comigo aí na batalha já há alguns anos, né, Esther? Fábio, Maria Luísa, não sei. Você está bom, David? De vez em quando ele some, de vez em quando ele aparece, assim. Eu acho legal que de vez em quando eu vejo ele, David, hoje ele veio. Fábio, bem-vindo, volte sempre. Maria Luísa também, sucesso aí nesse momento que vocês estão começando aí uma batalha grande também, né? Eu vi na mídia esses dias que vocês estão com decreto, né? O Gêner também é um frequentador assíduo também, que bom que ter você aqui, e o Rueda também, um amigo que está sempre conosco aqui, né? Então, agradeço imensamente a presença de vocês. O vídeo fica lá no nosso canal. Eu vou ver se eu consigo hoje subir e fica nas plataformas digitais de podcast também. O pessoal que gosta de correr vai ouvindo, né? Lavando a louça, no carro. Então, também é uma facilidade, né? Então é isso, pessoal. Muito boa noite, muito obrigada, um beijo grande para todos, bom descanso e até a próxima, lá na última terça-feira de abril, se Deus quiser. Tá bom? Lari, Brandon, muito, muito, muito obrigada, viu? De coração. Tchau, tchau. Até a Gente, até a próxima. próxima. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigada pela oportunidade e até a próxima.
Obrigada. noite a todos Obrigada. aí. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau.